tornando-se um trader profissional de price action. Ducal. Escrevi a primeira versão deste artigo em junho de 2016 como um guia para mim. Naquela época, eu me esforçava muito para me tornar um trader profissional de price action. Depois, quando tive alunos particulares, descobri que esse guia os ajudou tanto como um documento informativo quanto como um guia de aprendizado e melhoria. Após a publicação dos meus artigos, as pessoas começaram a me contatar fazendo perguntas, sendo as mais recorrentes: qual é a melhor forma de estudar e o que esperar? Isso me motivou a publicar o guia como um artigo aqui no site do Dr. Brooks, o Brooks Trading Course, BTC, para que todos pudessem ler. Existem vários modelos de como as pessoas aprendem. Estudei pedagogia na universidade e fiz mestrado em educação. Enquanto eu estava aprendendo a operar, constantemente pensava sobre qual modelo de aprendizagem se encaixa mais com essa tarefa. O que simplifiquei e estou mostrando aqui é chamado de modelo espiral, que entendi ser o melhor para a operação ao longo dos anos, pois testemunhei meus alunos passarem de iniciantes a traders experientes. O modelo explica o processo de ganhar experiência e como isso se relaciona com o conhecimento teórico aprendido no início e ao longo do caminho. Visão geral. Este artigo fala mais sobre definição de objetivos e prática efetiva do que o que fazer para se tornar um trader profissional de price action. Eu o escrevi em formato de tópicos para facilitar a referência. O artigo presume que o trader opere com ordens inseridas manualmente e gerencie ativamente suas posições abertas, com base na análise técnica de price action, usando os métodos do Dr. Al Brooks, além de outros métodos comuns, consolidados e compartilhados por outras abordagens. O objetivo final. Você entende o que está acontecendo no mercado e em toda a barra no gráfico à sua frente. O entendimento é abrangente, pois você sabe o que está acontecendo tanto em tempos gráficos mais longos quanto nos mais curtos. Você entende por que as barras estão de tal forma e, como resultado, pode estimar as probabilidades com precisão suficiente para serem confiáveis. Seu entendimento permite estimar o curso da ação mais provável no tempo gráfico mais baixo para completar o quadro maior que está em andamento no S tempo, S gráfico, S mais longo, S. Portanto, movimentos adversos pelo lado oposto dificilmente podem te abalar. Mas você também sabe que tipo de movimento oposto de price action representa um evento de baixa probabilidade. Então, você está preparado para agir sem hesitação se isso acontecer. Você tem habilidades motoras de operação bem desenvolvidas, respostas automáticas a certos setups de price action, que permitem que você opere sem pensar depois de ver esses setups. Você pode formular uma operação sem pensar e aceitar ou rejeitar rapidamente sua proposta de risco-retorno. Formular uma operação significa estruturar uma nova operação, decidindo quais preços você usará para entrada, saída de realização de lucro e, o mais importante, o stop loss que determina seu risco. Agora você tem uma boa noção do que constitui a gama de comportamento normal. Quando as coisas acontecem fora dessa gama normal, você as identifica rapidamente e age imediatamente. No fundo, você sabe que assumir as perdas é uma parte necessária deste negócio e é preciso fazer isso de forma feliz, sem hesitação. Você se moveu emocionalmente além da barreira de assumir a perda que o impede de colocar novas operações, mesmo as de alta probabilidade. Você rotulou as perdas como o preço de fazer negócios, custo de oportunidade ou simplesmente lombadas no caminho para alcançar seus objetivos financeiros. Você só pode fazer isso quando tiver desenvolvido confiança em sua capacidade de executar bem, que significa o seu nível de habilidade. Você é habilidoso em gerenciamento de operação. Para fazer isso de forma eficaz, você criou um bom entendimento de price action que permite estimar com precisão se deve assumir as perdas prematuramente ou manter uma perda aberta para escalar e recuperar essa perda com uma nova operação. Você tem uma boa noção de já é o bastante. Por exemplo, você pode estimar preços em que uma tendência foi longe o suficiente e uma correção está prevista, ou a correção foi longe o suficiente e está prestes a terminar. Você só vê o que vale a pena no mercado sem colocar seu julgamento e crenças do que seja verdade para depois se surpreender quando não dá certo. Você se sente feliz e à vontade quando está operando e fica ansioso todos os dias para operar. Como chegar lá? A aprendizagem acontece em camadas. Toda camada é levemente maior em elevação do que a camada anterior. Como a aprendizagem acontece com o tempo, as camadas estão ligadas e parecem uma espiral que vai para cima e se expande. O modelo sugere que a revisão e a prática são o núcleo da aprendizagem, porque um espiral revisita seu ponto de partida a cada volta. Porém, neste ponto, ele ganhou elevação. A altura desde a base é a profundidade do conhecimento a cada volta.
O espiral de aprendizagem também expande seu alcance a cada volta. O aumento do alcance é o resultado do entendimento mais amplo a cada novo nível. Isso acontece ligando ideias antigas umas às outras de novas maneiras e as novas ideias, habilitando assim o aluno a pensar de novas maneiras, mesmo quando nada de novo é adicionado à sua base de conhecimento. Conforme o trader avança rumo ao domínio, ele precisa de menos regras e mais liberdade para agir de acordo com sua observação e seu entendimento imediato da situação em questão. Este caminho leva o trader a um estado de excelente operação intuitiva, onde ele às vezes não consegue explicar por que está fazendo o que está fazendo, mas parece correto. Revisão, prática deliberada e ganhar experiência em operação são os requisitos para subir através desse espiral. Como é stutter? Assista aos vídeos do Dr. Brooks Trading Course ativamente, pause e pense nos conceitos, o quanto for necessário para que, quando você assistir a cada vídeo novamente, saiba exatamente o que ele vai dizer e lembre-se do tom e expressões dele. Leia os livros Dr. Brooks Trading Price Action minuciosamente. Para cada conceito, vá para seus gráficos e tente encontrar o máximo de exemplos por conta própria. Os padrões são semelhantes em energia, mas levemente diferentes em aparência cada vez que se formam. Você deve ver muitos exemplos para se sentir confortável com as nuances, para que possa confiar em seu julgamento quando o gráfico estiver vivo e não houver tempo para análises detalhadas. Acho que o limite de avanço é ter feito análises detalhadas em cerca de 2.000 a 3.000 gráficos. São cerca de 10 anos de price action intraday, supondo que sejam 250 dias de operação em um ano. Aprendizagem detalhada. Aprenda cada conceito minuciosamente. Você deve conseguir explicar por que um setup funciona. Vincule os conceitos. Estude como padrões menores se conectam para formar padrões maiores. Novamente, a prova de fogo é conseguir explicar o porquê. Estrutura do dia. Por exemplo, você deve conseguir explicar em detalhes. Por que o gráfico tem tal aparência no final do dia? O que aconteceu na sessão da manhã que resultou na forma como a sessão da tarde se formou? Por que dias semelhantes têm pequenas diferenças? Como a localização do preço em tempos gráficos mais altos afeta os padrões dos tempos gráficos mais baixos? Como você opera cada parte do dia, a abertura, sessão da manhã, meio-dia, sessão da tarde no fechamento? Análise do panorama geral. Aprenda a usar os conceitos que você aprendeu acima para estimar aonde o índice está indo e formar hipóteses razoáveis que você pode usar para controlar suas ações intradiárias. Análise de probabilidade. O que constitui um setup de alta probabilidade? Quais detalhes procurar para estimar a probabilidade de um setup? Como monitorar mudanças na probabilidade? O que muda sua estimativa conforme vê mais barras adicionadas ao gráfico? Como os tempos gráficos mais altos afetam a análise de probabilidade de padrões de tempos gráficos mais baixos? Gerenciamento da operação. Depois de ler o gráfico relativamente bem, concentre-se em se tornar um especialista em gerenciamento da operação. Você deve conseguir estruturar a operação e decidir as relações de risco-retorno dentro de alguns segundos, resultando em aceitar ou rejeitar o setup. Decidir rapidamente se a entrada deve ser com ordem stop ou com ordem limitada. Decidir antes de abrir uma nova posição se for fracionar a entrada ou sair rapidamente se a operação não funcionar como esperado. Isso significa que você formula na sua cabeça em poucos segundos o plano de ação da operação que está prestes a entrar. Escreva, faça anotações e organize-as em um caderno para que você possa revisar e reforçar sua aprendizagem. Notas intraday. Se você faz day trade, faça anotações rápidas e de qualquer jeito. Anote o que passou pela sua cabeça em algum momento, para que você possa revisar e pensar sobre isso depois e decidir se vale a pena colocar no seu caderno, ou se precisa de mais estudo. Fim do dia. No fim do dia, faça anotações após o término do seu trabalho. Periodicamente, no final de cada período, pode ser uma semana, mês, trimestre, etc., faça anotações. Revise seu trabalho para alinhar suas ações para o próximo período para permanecer no alvo. Revisão. Um caderno não vale muito se você não ler suas anotações. Pratique suas habilidades. Imprima o gráfico no final do dia e encontre todas as operações possíveis nele. Faça isso todos os dias pelo tempo necessário até formar hábitos e respostas automáticas, geralmente de 5 a 10 anos. Simulação por computador. Pode ser usada para criar e aprimorar habilidades, se feita profissionalmente. Falaremos mais sobre isso depois. Tamanho da posição. Aprenda o tamanho da posição para entender o que você deve fazer para evitar explodir sua conta. Isso também faz parte da sua rotina de gerenciamento da operação.
Acelere. Trabalhe para reduzir seu tempo de tomada de decisão para 10 a 15 segundos ou menos. Automatize seu processo de tomada de decisão. Formule seu processo em um esquema de decisão binária para que cada tomada de decisão tenha apenas duas opções. Treine esse processo para que você cumpra o requisito de tempo descrito acima. Cada nó em uma árvore de decisão binária tem apenas duas opções possíveis. Cometa erros. Opere e cometa erros sem se preocupar com isso. Saiba que você aprende melhor cometendo todos os erros possíveis com responsabilidade. Com responsabilidade significa que você faz o seu melhor para operar bem, mas se cometer um erro, volte para a etapa de revisão e aprenda com isso durante o seu debriefing. Identifique seus bloqueios. Às vezes você precisa de ajuda psicológica. Identifique seus bloqueios de estado mental o quanto antes e procure ajuda. Os problemas podem ser não fazer operações demais, operação excessiva, sair muito prematuramente ou muito tarde, não executar seu plano, buscar emoção, sentir euforia após uma sequência de ganhos, autoculpa em caso de perdas, etc. Estabeleça rotinas. Tudo que você faz como trader é pré-planejado, até documentação e processos administrativos. Isso significa que você precisa de um plano de negócios que explique tudo o que você faz como proprietário de uma empresa que administra o negócio de operação. Uma vez que esteja totalmente pronto, revise o documento a cada 6 meses a 1 ano. Manter-se saudável e feliz deve ser um de seus hábitos. Busque e estabeleça consistência. Você deve encontrar sua zona de conforto para que faça com segurança um número mínimo de pontos quase todos os dias, independentemente do tipo de movimento de preços que o mercado oferece. Saiba mais sobre zona de conforto na próxima sessão. Geralmente, um trader torna-se consistente quando pode estimar bem as probabilidades e evita assumir setups de baixa probabilidade. Porém, um trader pode ganhar dinheiro consistentemente fazendo o oposto, fazendo operações de baixa probabilidade. Você deve conseguir explicar como ambos são possíveis e por que escolheu tal abordagem. Aumente o tamanho da sua posição. Uma vez que você é consistente em seus resultados, aumente o tamanho da posição lentamente para fortalecer sua conta e alcançar seus objetivos financeiros. Seja humilde. Respeite o mercado por sua proficiência e poder incrível. Respeite o outro lado e saiba que farão tudo ao seu alcance para mudar a operação para não perder. Seja grato. Seja grato pela oportunidade, pelo desafio de se tornar um trader profissional e pelas oportunidades que o mercado apresenta a você em cada barra. Reconheça a importância de ser grato para que você fique energizado enquanto aprende, realize seus lucros quando possível e assuma as perdas antes que elas cresçam e se tornem uma quantia dolorosa. Agregue ao seu conhecimento aprendendo o máximo que puder sobre os mercados, a economia, como as coisas interagem, etc. Expanda. Pense em maneiras de automatizar seus processos. Se você é ambicioso bastante, descubra maneiras de expandir seu trabalho além de si mesmo, começando uma empresa de operação e contratando pessoas para trabalhar para você. Passo 5. 8. São melhores aprendidos se você participar da sala de operação do Dr. Brooks todos os dias por 1 ano ou mais. Depois, faça análises ativa do dia após horas assistindo ao vídeo gravado na sala. Acho que a duração é importante, porque irá expô-la como um trader pensa e muda de opinião conforme as condições do mercado mudam com o tempo. Os traders operam gráfico entrada e com base nas expectativas que formam a partir do que os tempos gráficos mais altos estão fazendo. Conforme o mercado muda nos gráficos diários e semanais, as expectativas do que o gráfico de 5 minutos vai fazer também mudam. Encontrando sua zona de conforto. Todo mundo é diferente. Você deve reconhecer sua individualidade e apreciá-la como trader, mas também precisa descobrir o que é certo para você. Você estará ganhando mais dinheiro mais fácil quando operar nesse domínio. Sua zona de conforto é geralmente uma área compartilhada entre sua personalidade, sua composição psicológica, nível de habilidade, estratégias ou sistemas de operação que você está aplicando, e o mercado ou mercados que você opera. Para os dois primeiros, você precisa entender a si próprio bem e entender diferentes estratégias o suficiente para escolher as certas para você. A melhor maneira é testar quantas quiser e monitorar suas emoções. As estratégias certas parecem divertidas e simples. Pegue algumas e trabalhe para se tornar um especialista em executá-las bem. Zona de conforto é a área compartilhada por esses 3 fatores. O mercado que você opera deve ser uma boa combinação com os outros 2 fatores. Por exemplo, o petróleo bruto geralmente permanece em lateralidades por muito